sou a professora Zezé Marino e eu trabalho com a matéria mais bonita do mundo, que é o português. Trabalho há mais de 40 anos com concursos públicos. Você viu que nós teremos o concurso para o Instituto Chico Mendes? Pois é, vamos conversar um pouquinho sobre ele? Então veja, a banca será a Sebrasp, precisa estudar, hein? 350 vagas para nível superior, remuneração quase 9.000, inscrições de 16 de dezembro a 3 de janeiro, prova 23 de fevereiro. Então, um concurso assim, ó, rapidinho, abrir inscrição, fazer a prova e ser efetivado. Muito bom, não é? E dá uma olhadinha, vê se anima você a estudar. Pois é. Bem, o que eles vão cobrar de português nesse concurso? Então, veja, nós temos a compreensão e a interpretação de texto, então não é apenas a compreensão, o entendimento, a leitura, mas a interpretação, a leitura daquilo que está implícito, seja na forma de pressuposto ou de subentendido. A questão de gêneros textuais, então a diferença de conto para crônica, de notícia para reportagem. Nós temos também a tipologia textual, texto narrativo, descritivo, dissertativo, né? O dissertativo argumentativo, ele é expositivo. O que seria um texto injuntivo? Tá? Questão da ortografia oficial. E na ortografia oficial não é apenas olhar se uma palavra escreve com G ou J. Nós temos, por exemplo, que observar parônimos e homônimos. Então, infringir, infligir, ratificar, retificar, né? A com H, A sem H. Temos que estudar a questão do porquê junto, porquê separado, com acento, sem acento. Então, é muita informação. Como também entra aqui dentro acentuação gráfica e emprego do hífen com o novo acordo ortográfico. Muita coisa, né? Veja, num tópico assim tão pequenininho, não é? A questão da coesão textual, isso sempre muito cobrado pela banca Sebrasp, gosta muito disso, trabalhando a questão dos elementos de referenciação, substituição, repetição, uso dos conectores, elementos de sequenciação textual. Temos que conhecer bem o que é isso. Aqui nós temos também a questão relacionada à classe gramatical, ou seja, a morfologia. Então aqui aparecem as 10 classes gramaticais: artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mas veja, não é só saber identificar, não, é saber empregar isso daí. Então você tem lá, por exemplo, quando você usa o pronome relativo cujo, quando você usa o pronome relativo onde, será que você vai usar onde, aonde ou de onde? Será que eu uso o pronome o ou o pronome lhe? Em que situação? E será que eu o coloco antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo? Ou seja, próclise, mesóclise ou ênclise é a colocação pronominal. Temos também a questão da sintaxe. Então, quando se fala de sintaxe, aparece tanto os termos da oração, né? Então, aparece aqui pra gente termos da oração, que seria a questão do sujeito, predicado, o objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunta de nominal e etc. Como também as orações coordenadas, as orações subordinadas e aqueles tipos de orações que todo mundo acha que é extremamente difícil, mas não é. Cada oração tem uma marquinha que é só dela, você vai bater o olho e identificar o tipo de oração. Bem, como trabalha a questão da morfologia e da sintaxe, nós temos também o estudo da pontuação, da concordância, da regência, da crase e a questão de significação das palavras. Então, aqui dentro entram conceitos que também aparecem relacionados aqui em cima, né? De hiperônimo, hipônimo, que nós precisamos conhecer. A banca usa isso com extrema frequência. A reescrita de frases,
com substituição de palavras ou trechos, reorganização da estrutura de orações e períodos, a reescrita em diferentes gêneros e níveis de formalidade. Então, por exemplo, te dá lá um fragmento escrito em registro informal e pede para você apresentar onde ele está em registro formal, ou se aquela transcrição para o registro formal ela está correta. Então, muita atenção quanto a isso, tá? Você, por exemplo, precisa de saber o que é marca de oralidade. Porque se você deixa uma marca de oralidade num texto formal, isso daí é algo que invalida essa sua escrita do texto. Aparece também a questão de correspondência oficial. Então, aqui dentro nós vamos ter, né, a ata, o memorando, o ofício, né? Temos aqui o manual de redação da Presidência da República, que é imenso. Então, é claro que a gente vai facilitar a sua vida em relação a isso daí. E a questão da linguagem, adequação da linguagem ao tipo de documento e também ao formato do texto, ao gênero solicitado. É muita matéria? Sim, é muita matéria. E detalhe, Sebrasp sabe cobrar, tá? Então, numa mesma questão, você tem vários elementos envolvidos, por isso, não adianta pegar uma gramática e ficar lendo, não adianta pegar uma apostila e ficar lendo. Você precisa exercitar. Você tem que conhecer a banca Sebrasp. Então, eu peguei aqui uma questão do Sebrasp 2024 para oficial bombeiro militar. Tá? Até não é uma questão complexa, mas você vai entender por que eu selecionei esta questão. Diz assim, a conjunção contudo, que aparece no terceiro período do segundo parágrafo, que eu nem precisei escrevê-lo aqui, introduz no período em que se insere a ideia de. Às vezes, em vez de colocar a ideia de, eles colocam, apresenta o valor semântico de, ou estabelece uma relação semântica ou relação discursiva. São vocabulários comumente usados pela banca Sebrasp. Bem, contudo, aí você fala, Zezé, eu sei que eu tenho que estudar conjunção. Sim, por isso nós também trabalhamos com PDFs. Então, eu tenho lá um PDF pequenininho de uma paginazinha para você estudar, mas é um PDF de conjunção. Ótimo! Quando você está estudando o PDF de conjunção, que você chega nas chamadas conjunções adversativas, que são aquelas que indicam adversidade, vem lá dizendo, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não obstante. Aí o contudo tá aqui, adversativa. Você procura aqui embaixo, cadê a adversidade? Não tem. Pois é porque a adversidade é o mesmo que oposição, que antagonismo, que contrariedade, que contraste. Então, você vai observar que a banca pode mudar esses nomes. Então, não chama de adversidade, mas chama de oposição, ou chama de antagonismo, ou diz que a ideia estabelecida aí é de contrariedade ou de contraste. Percebeu? Então, é muito importante a gente conhecer como a banca cobra isso. Não é só saber lista de conjunção. Tá entendendo? Por exemplo, você encontra a conjunção mas na lista das adversativas, mas se for o mas seguido de também, ele não indica a adversidade, ele quer dizer e, portanto, ele indica adição. Daí eu digo, ele estuda, mas também trabalha, ou seja, ele estuda e trabalha. Percebeu? Então é assim que a gente estuda para concurso público. Veja quantas dicas importantes você viu nesta questão. Você viu que ao invés de usar ideia, eles podem usar valor semântico, ou relação semântica, ou relação discursiva, que o nome da conjunção é adversativa, mas que a adversidade é o mesmo que oposição, antagonismo, contrariedade, contraste, que eles podem usar quaisquer nomes.
né, desses daí. E que o mas, por exemplo, seguido de também, não é pra gente adversidade, é adição, certo? Então, muito cuidado com esses elementos. A melhor maneira de estudar para concurso público, principalmente bancas como o Sebrasp, é fazendo exercícios da banca. Bem, por essa razão eu tenho o meu curso de português em questões comentadas, com muito mais de 100 questões, que eu faço uma a uma, como eu fiz essa daí para você, né, explicando tudo o que é necessário. Então, se lá você precisa estudar a diferença de objeto indireto para complemento nominal e adjunta de nominal, eu vou explicar para você de uma maneira rápida, certeira, para você nunca mais errar. Bom, não é? Pois bem, você pode fazer o meu curso aí de português em questões comentadas e também eu convido você a conhecer o curso de informática do professor Paulo França. Tio Paulo é fora de série, você vai ver que com certeza você vai fechar a prova estudando com ele. E por que não estudar as duas matérias que mais reprovam em concursos públicos, português e informática, conosco? Nós temos a nossa dobradinha, português comigo, informática com o tio Paulo, tá? Então veja que você pode fazer cursos com muita qualidade, então dobradinha, português e informática, tá? Por preços muito humanos. Entre em contato aí com o nosso WhatsApp, olhe no nosso site, porque nós queremos ajudar você a passar nesse concurso, certo? Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.